Boa noite a todos. Sou Alexandre Hall, endocrinologista, em meu nome, do Leonardo Messina, damos boa noite a todos vocês para participar desse evento do Departamento de DAIM e Endocrinopatias, da ABENS, um evento para sócios da associação, né? E o tema de hoje é um tema que é extremamente palpitante e que vai gerar bastante discussão. Eu vou fazer a apresentação inicial e teremos a participação do Dr. Marcelo Cabrini, urologista, e do Dr. Fábio Moura, que serão os debatedores após eu fazer uma apresentação rápida, apenas para sedimentar situações que vão gerar discussão a respeito desse tema. Então, basicamente, a gente vai falar sobre a associação entre hipogonadismo masculino e diabetes mellitus na noite de hoje. Vou remontar para vocês de onde surge essa história. Essa história já surge no século passado, tá? Esse é um dos primeiros estudos que trouxe essa temática, é o estudo Telecom, publicado no JCM. JCM é uma das duas principais revistas de endocrinologia, de maior fator de impacto no mundo, tá? Em 97 foi publicado, e eles pegaram e fizeram a avaliação com dois grupos de homens com testosterona baixa e homens com testosterona normal. Esse é o primeiro ponto da discussão ao longo de toda a noite de hoje. O que é testosterona baixa e o que é testosterona normal? Eles usaram como, transformando para a unidade de medida do Brasil, testosterona baixa 290, testosterona normal 571. E nesses dois grupos, eles observaram que os homens com testosterona baixa tinham glicose mais alta, glicose de 2 horas pós-prandial mais alta, triglicerídeos mais alto, colesterol total mais alto, HDL mais baixo, LDL mais alto. Ou seja, os fatores da síndrome metabólica estavam mais presentes nos homens com testosterona baixa. E ainda, a insulinemia, tanto basal como pós-prandial, era muito mais alta nesses homens, falando de uma maneira indireta de uma possível característica que se chama resistência insulínica nessas pessoas com testosterona baixa. Aqui não conseguia dizer quem veio o ovo antes, o ovo ou a galinha. A questão de causalidade ela não consegue ser respondida por um estudo dessa magnitude. Um pouco depois começaram a surgir os estudos que falavam sobre a associação entre mortalidade, entre sobrevida e níveis de testosterona. Esse é um estudo também importante, publicado no Archives Internal Medicine em 2006, do grupo do Shores, quero que lembre, porque eu vou voltar para esse grupo posteriormente, tá? E eles pegaram homens com testosterona normal e homens com testosterona inequivocadamente baixa, cujo ponto de corte que eles utilizaram foi 250 nanogramas por decilitro. E o que eles viram? Que nesses homens com testosterona mais baixa, eram geralmente mais velhos, com IMC maior, índice de massa corpórea, e tinha mais diabetes, pessoas com diabetes nesse grupo, indo no mesmo caminho do que eu tinha apresentado no estudo Telecom. E olha qual foi o hazard ratio encontrado de mortalidade. As pessoas, os homens que tinham testosterona mais baixa, tinham uma chance de risco de 1,88, comparado com testosterona normal para mortalidade por todas as causas. Recentemente, tentando padronizar isso, o CDC americano juntou diversos estudos populacionais para tentar achar uma melhor maneira de dizer qual seria a testosterona normal, e isso tudo vai ser muito útil para os estudos que vão vir posteriormente. Então, isso é um trabalho de 2017, que eles colocaram numa curva de Gauss, diferentes estudos, e observem que, quando eu jogo no percentil 2,5 ou 5, ou seja, mais lá abaixo, que seria na curva de normalidade, a gente encontra dois números, 300 e 264 nanogramas por decilitro. Então, se eu utilizar o percentil 5, ponto de corte 300, se eu usar o percentil 2,5, o ponto de corte 264. Olha o outro extremo. O que uma curva de normalidade de homens adultos sem doença teria? Até 916 poderia ser normal, seria o percentil 97,5. E olha o que nós teríamos no percentil 50, 531. Muito parecido com aquele 570 considerado normal no estudo Telecom. É tão complexo isso, que desde 2013 eles estão tentando fazer padronização das dosagens de testosterona. Por quê? Porque quem quer lidar com hipogonadismo tem que entender que a condição sine qua non de diagnóstico é ter uma testosterona bem dosada. Eu vejo frequentemente em discussões de grupos, números soltos aleatoriamente, e todo mundo assume que aquilo foi bem feito. Não é tão tranquilo assim.
Para vocês terem uma ideia, nessa padronização lá nos Estados Unidos, eles separaram duas metodologias que têm algum grau de confiabilidade: a quimiluminescência e a cromatografia líquida acoplada em massa de Tandem. Tá? E observem que o último atualização agora do ano passado, 2020, olha o que sobrou nos Estados Unidos de laboratórios credenciados. 15 eles consideraram como cumprindo toda a metodologia de controle de qualidade e reprodutibilidade de exames associados com a dosagem de testosterona, a maioria deles 13 por cromatografia e só 2 de quimiluminescência. E, ano passado, 7 laboratórios foram descredenciados. Aqui tem que entender que não é um laboratório único. Às vezes são redes de laboratórios que vão ser credenciadas e vão ter vários distribuídos, mas são 15 nos Estados Unidos. Indo nesse sentido, um outro conceito que para a noite de hoje é importante é o que a gente assumiu já alguns anos atrás dentro da Sociedade Americana de Endocrinologia, a Endocrine Society, essa diferenciação entre hipogonadismo orgânico e hipogonadismo funcional. Então, o hipogonadismo orgânico é aquele que não é reversível, tem que repor testosterona, não tem como voltar atrás. Diferente do hipogonadismo funcional, que fatores que podem estar influenciando podem fazer com que essa hipotestosteronemia seja transitória. E aqui vem justamente a situação associada ao obesidade, síndrome metabólica e diabetes mellitus, porque a gente pode melhorar esse perfil metabólico, esse perfil ponderal dessas pessoas, e a testosterona pode voltar a aumentar a sua produção. Se tiver eixo íntegro, hipotálamo, hipófise, gônada, leia-se testículos, isso pode ser reversível. Então, esse é um conceito que tem que ficar muito claro quando a gente observa esse padrão de pessoas com alteração de diabetes e de hipogonadismo masculino. Observem que os mecanismos fisiopatológicos que são elencados para justificar isso, eles vão ser os mesmos para obesidade, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Aqui é o grau de evidência, que varia de 1 a 5. 5 é a mais alta, 1 é a menor. Observem que mecanismos secundários como aumento da aromatização e da circulação de estrogênios, resultando da inibição do LH, a questão da alteração de síntese e produção da SHBG, da globulina ligadora de hormônios sexuais, o aumento da leptina sérica e o efeito inibitório no eixo hipotálamo, hipófise, gônada, um efeito sobre a apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, essa interrupção do sono pode levar a uma redução de LH, e o próprio efeito da hipoxemia, que essa apneia pode causar, também tem impacto na produção de testosterona. O mesmo se repete quando eu falo, então, da própria apneia e hipopneia. E uma outra situação que sobrepõe, que é extremamente comum das pessoas com diabetes tipo 2, é o chamado Anafeld, que é a esteatose, é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que também vai ter mecanismo fisiopatológico nessa possível diminuição de produção de testosterona nesse homem com diabetes, e basicamente diabetes tipo 2. O programa de atualização da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que se chama ProEndócrino, um dos fascículos desse ano, foi escrito por mim e pelo nosso grupo aqui de Florianópolis, especificamente sobre esse tema, hipogonadismo masculino e diabetes tipo 2, e aqui é de uma maneira bem esquemática, bem simplista, para tentar falar um pouquinho melhor de como isso poderia acontecer. Então, sem achar um culpado inicial, eu vou começar aqui, com a testosterona baixa, eu vou ter uma ação de facilitação de depósito de gordura, de aumento de adipocinas, a ação sobre a lipase lipoproteica, que vai ter, em última análise, todo o impacto, esse aumento de ácidos graxos livres, aumentando a resistência insulínica, piorando o quadro de diabetes. Ou se eu começar por aqui, o diabetes está intimamente ligado com o aumento da leptina e de citocinas inflamatórias. O diabetes é uma doença com perfil pró-inflamatório, que vai ter uma ação tanto central, hipotálamo, diminuição de GNRH, hipófise, diminuição de LH e FSH, e que vai ter ação tanto em células de Leydig com diminuição de produção de testosterona, como em células de Sertoli, diminuindo a produção de espermatozoide, tendo um impacto negativo sobre a espermatogênese, e o círculo vicioso está formado. Alguns anos atrás, no guideline de em quem dosar testosterona, publicado pela Endocrine Society, eles ousaram e colocaram que
além das doenças clássicas, massa celular, droga que baixa a testosterona, perda de peso associado ao HIV, doença obstrutiva pulmonar crônica, infertilidade, osteoporose ou fratura de baixo impacto, olha quem estava no finalzinho dessa lista. Diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Opa! Então, todo homem com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, então, merece uma dosagem de testosterona. Isso foi meio que pervertido, esse conceito, e eles voltaram atrás, porque se olhou que talvez isso, de uma maneira populacional, fosse um pouco exagerado, e no mais recente guideline também da Endocrine Society, observem que isso foi substituído por queda de libido e disfunção erétil, que sim, tem uma especificidade, uma sensibilidade muito maior do que a doença. Então, a pessoa pode ter diabetes ou não ter diabetes, pode ter obesidade ou não ter obesidade, tendo queda de libido ou disfunção erétil, isso é motivo, sim, de uma dosagem de testosterona entre os homens. Cuidar da alimentação, cuidar da atividade física é a base de toda essa nossa conversa. Então, diversas sociedades médicas deixam claro que se eu tenho uma pessoa com diabetes, toda a estratégia de base de tratamento, que não é remédio, é a mudança de estilo de vida, ela vai ser útil também para a testosterona. E isso é tão verdade que a gente tem vários trabalhos que mostram que pacientes que emagrecem com ou sem diabetes, há uma melhora da produção de testosterona. Um desses, por meio de estratégia de cirurgia, foi a dissertação de mestrado da Fernanda Rigon, que foi orientada por mim e foi prêmio Endossul em 2018. A gente avaliou todos os homens que foram à cirurgia bariátrica aqui no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, todos hipogonádicos, tá? E quando reavaliados 6 meses depois, com o emagrecimento significativo que se obtém por meio de cirurgia bariátrica, a gente tem uma normalização dos níveis de testosterona na maior parte deles. É importante entender que alguns não normalizam porque tem outros mecanismos que geravam esse hipogonadismo nesse perfil de paciente, e não era só a obesidade. Mas a perda de peso, ela é potencialmente reversível, ela é potencialmente funcional para reverter o hipogonadismo em vários homens. Pois bem, esse é um trabalho que também ele foi muito polêmico, para vocês terem uma ideia, quando ele foi apresentado lá, e aqui eu falo principalmente para os UROS que não são da área da endócrina, foi apresentado no Congresso da Endocrine Society, ele foi editorial do New York Times, da seção de saúde, porque ele foi muito impactante na época. Já tem mais de 10 anos, e eles pegaram homens com diabetes e hipogonadismo. De um lado, eles fizeram o tratamento do diabetes, como precisa ser, medicamento, dieta, atividade física, todos tinham sobrepeso e obesidade, tinham síndrome metabólica e precisavam emagrecer. Só que, no outro lado, além de fazer isso, eram todos hipogonádicos. Eles trataram o hipogonadismo. E olha como é interessante. Quando se fez o tratamento, fez o tratamento do diabetes, da síndrome metabólica, os pacientes conseguiram perder cintura abdominal mais ou menos 6,7 centímetros. Mas quando esse mesmo perfil de paciente tratou também o hipogonadismo, a perda de cintura abdominal foi o dobro. E aqui foi a grande polêmica, porque alguns começaram a dizer assim, então testosterona emagrece. Não é verdade. O tratamento de pessoas com hipogonadismo e diabetes facilita com que esse tratamento ocorra, principalmente de maior adequação da mudança de estilo de vida. É muito complicado você pedir para uma pessoa que tem um IMC de 35, que tenha diabetes, glicose alta, testosterona baixa, faça um programa de exercício e dieta que você vai melhorar. A implementação disso é muito mais difícil. Quando eu trato o hipogonadismo, eu realmente melhoro esse perfil do paciente, inclusive para a aderência da mudança de estilo de vida. Um outro trabalho que eu quis trazer para vocês, que é de um colega, que é do Giovanni Corona, um dos principais andrologistas da Europa. Esse é um trabalho que já tem 10 anos e que ele fez uma meta-análise pegando todos os estudos da época com diabetes tipo 2 e testosterona, e lá já se mostrava isso, ou seja, tratar o hipogonadismo de quem tem diabetes melhora alguns parâmetros, a saber, nessa meta-análise,
triglicerídeos foi favorável no tratamento da reposição hormonal, menos massa gorda apareceu nos pacientes que fizeram a reposição de testosterona, sendo hipogonádicos e com diabetes, melhor controle da glicada, ou seja, eles estavam fazendo dieta, atividade física, tomando os medicamentos antidiabéticos, mas o grupo que tratou com testosterona atingiu metas de maneira mais eficaz. E ainda a própria glicemia de jejum. Para pegar coisa mais recente, então eu trago para vocês esse trabalho aqui, que é um trabalho agora, do ano passado, com um desenho parecido, só que lá era uma meta-análise, aqui é um trial de 2 anos, que pegou homens hipogonádicos com diabetes e obesidade, e fizeram tratamento com a reposição de testosterona, porque eles eram hipogonádicos. E diferentes parâmetros foram melhor no grupo tratado, o não HDL, a íntima média, o fluxo braquial e, de novo, a hemoglobina glicada. Volto para uma questão que foi aquele grupo que eu falei lá do Shores. O Shores, então, tinha mostrado, lá em 2006, que os homens veteranos que eram hipogonádicos morriam mais comparado com os que tinham testosterona normal. E aí o que eles fizeram? Os hipogonádicos eles começaram a tratar e foram acompanhando. O tratamento modifica essa curva de sobrevida? E a resposta deles em 2012, também no JCM, foi que sim. E olha como é interessante. O grupo que tratou a testosterona, ou seja, que fez o tratamento adequado do hipogonadismo, teve uma taxa de mortalidade de 10,3%. Agora, o grupo que não tratou, a mortalidade foi o dobro, 20,7%, com um P de 0,001, ou seja, extremamente significativo. E olha como que a razão de risco, ou seja, o tratamento com testosterona foi associado com uma diminuição de risco de morte de 39%, um hazard ratio de 0,61. Só que tudo muda em 2013 e 2014. Então, eles mostraram isso em 2012, 2013 e 2014, veio a Rebecca Vigan, com um famoso trabalho publicado no JAMA, e o grupo do Finkel, no famoso trabalho publicado na PLOS ONE. O trabalho do JAMA mostrou o quê? Mostrou que numa corte retrospectiva de banco de dados de pacientes de seguradoras, ou seja, não foi desenhado para isso, eles observaram que aqueles homens submetidos à angiografia e com testosterona mais baixa, o uso de testosterona foi associado com aumento de desfechos cardiovasculares negativamente, leia-se, infarto e AVC. O outro grupo, que foi o do Finkel, que também usou como fonte de informação Big Data, banco de dados de prescrições de testosterona, eles viram que em homens mais velhos, em homens mais novos, mas com doença cardíaca pré-existente, o risco de infarto após o início da prescrição da testosterona foi aumentado. E por que isso é importante? Por uma questão básica. O FDA, em seguida, botou um warning box na bula nas testosterona dos Estados Unidos, falando assim, a gente não tem certeza, mas existe um risco potencial, principalmente em homens mais velhos, de, ao usar testosterona, e principalmente de maneira inadequada, de aumentar o risco de AVC e infarto agudo do miocárdio. E aí, desde lá, 2014, falta isso. RCT desenhado especificamente para responder essa pergunta. Se eu der testosterona em grupos bem pareados, que são hipogonádicos, se eu vou ter só benefício ou vou ter algum risco em algum subgrupo ou em todo o grupo, ou eu não vou ter risco? Essa resposta não tem. E, basicamente, quando a gente fala em diabetes, isso é importante porque também para os não endócrinos, os endócrinos sabem, a principal causa de mortalidade entre as pessoas com diabetes é a doença cardiovascular. Esse número aqui, que fala 52, é um dos mais baixos. Dependendo da corte, pode ser até 65% da causa de morte entre pessoas com diabetes tipo 2, homens com diabetes tipo 2, com ou sem hipogonadismo, doença cardiovascular, a saber, infarto ou derrame. Isso é tão impactante que, desde 2008, todos os remédios novos para tratar diabetes precisam ter CVOT. O que são CVOTs?
estudos de segurança cardiovascular. Então, hoje, quando a gente fala em diabetes, não é admissível usar qualquer remédio que possa aumentar risco cardiovascular, visto que são pessoas que já têm um risco aumentado per si de morte por doença cardiovascular. Então, isso é algo muito importante quando a gente fala nesse cenário de pacientes. Tratar o hipogonadismo parece que é fundamental entre as pessoas com diabetes, só que eu não posso errar. Porque se eu errar a mão, eu passo do ponto e eu posso aumentar o risco e diminuir o benefício para esse paciente. Então, isso é para gerar a nossa discussão ali. E olha como é interessante. Agora, 2021, um trabalho de economia, falando sobre o fardo do hipogonadismo e de suas comorbidades e o benefício da terapia com testosterona, uma análise do Reino Unido, tá? Então, eles fundamentam que o hipogonadismo está associado com aumento de mortalidade, aumento de risco cardiovascular, o hipogonadismo PSI, e redução de qualidade de vida. E o estudo mostrou que lá, o tratamento desses homens hipogonádicos poderiam causar uma economia de internações por ano em homens com essas características de 3.732 libras esterlinas, bastam fazer o cálculo, sabem o quanto isso dá, o que é algo significativo. E ainda para gerar provocação, principalmente para o doutor Fábio Moura, o trabalho, agora, o T4DM, publicado agora, senhores e senhoras, no Lancet Diabetes Endocrinology, revista de alto impacto, com nada mais, nada menos do que com o Matis Grossman, com o David Handelsman, com o Bu Yep, os três são autores de capítulos do meu livro sobre testosterona, talvez sejam três dos principais pesquisadores dessa área no mundo, e o que eles fizeram? É, no mínimo, instigante. Eles pegaram homens, ali está entre 50 e 74 anos, com cintura abdominal maior do que 95 centímetros, então precisava ter obesidade abdominal, pré-diabetes, ou seja, que tinha uma alteração de tendência ao diabetes, 80% deles, e 20% já tinham diagnóstico recente de diabetes. E todos tinham testosterona menor do que 403. 403. Assintomáticos, sem sintomas, ok? E eles fizeram o quê? Mudança de estilo de vida, a saber, existem estudos que falam que mudança de estilo de vida muito intensa em pré-diabetes ou diabetes recém-diagnosticado pode reverter essa questão glicêmica, ok? E deram um decilato, um decanoato de testosterona 1.000 miligramas, posologia normal, 6 semanas dose de ataque e depois de 3 em 3 meses, follow-up de 2 anos. E o que eles encontraram, senhoras e senhores? Uma redução de risco no grupo que usou testosterona de 41% da conversão do pré-diabetes em diabetes, mais ou menos o grupo placebo, 21% evoluíram para diabetes, e o grupo que recebeu testosterona, 12%. Então, aqui, isso tem que ficar claro, isso não está dizendo que é para dar testosterona em homens com diabetes, com testosterona abaixo de 400 para curar diabetes. Mas isso vai naquele caminho que a gente falou da melhora metabólica e hormonal, e isso precisa, a conclusão deles é que isso precisa ser replicado, isso precisa ser melhor estudado, mas com certeza a nossa máxima de que hipogonadismo é uma síndrome clínica, que tem sinais e sintomas caracterizados por laboratório, tem que ter testosterona baixa, onde eu retiro contraindicações, e eu, nesse caso, vou fazer o tratamento adequado e a monitorização. Eu finalizo com o que eu utilizei já em outras 2 apresentações aqui da Bens, porque eu acho que é extremamente didático. Quando a gente pensa em testosterona, eu tenho que pensar em faixa fisiológica. Então, eu não quero o hipogonadismo que está associado com a questão da sensibilidade à insulina, a dislipidemia, a adiposidade abdominal, o próprio risco de aumento de mortalidade, como eu também mostrei, mas a suprafisiológica, o excesso de testosterona, o uso inadequado é tão deletério quanto. Com dislipidemia, com cardiomegalia, com risco de AVC, com risco de infarto, a alteração de adiposidade, a própria sensibilidade à insulina. Então, aqui a gente tem que saber medir as forças, porque eu estou falando de uma pessoa com diabetes que tem riscos aumentados pela questão glicêmica. Então, esse é um cuidado que precisa ter em quem for abordar esses pacientes. E agora,
nas próximas semanas, na nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, que anualmente publica sobre esse assunto. Um capítulo especificamente sobre isso também foi escrito por mim e pelo nosso grupo aqui de Florianópolis, e isso vai ser de acesso para muita gente. Então, tem bastante informação para poder utilizar da melhor maneira possível em pessoas com diabetes e hipogonadismo para gerenciamento desse perfil de pacientes. E vou convidar que os colegas, o doutor Cabrini e o doutor Fábio Moura, apresentem-se aqui, porque eu já vou começar a provocação para os dois, né? Especificamente para o doutor Fábio Moura. Doutor Fábio Moura, diabetes é algo que permeia o consultório de muitos dos que estão nos assistindo, é do dia a dia, e cada vez mais o paciente chega com informação a respeito de testosterona. A minha pergunta para ti é a seguinte: o teu modus operandi é avaliação hormonal em todo o homem com diabetes tipo 2, ou especificamente, como a Endocrine Society sugere, apenas naqueles com sinais e sintomas sugestivos, leia-se disfunção erétil e ou queda de libido? Por favor, doutor Fábio Moura. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar participando desse debate. Parabéns pela aula, Rô, mais uma vez, bem didática e conseguiu, num tempo relativamente curto, abordar o tema com abrangência. Bom, como você mesmo estava colocando, esse é um tema extremamente polêmico e que desperta grande interesse não só eu vou chamar, comunidade científica, mas da comunidade leiga também. Então, a gente vai ter que estar cada vez mais antenado. Eu acho que a gente vai ter que ter muito trabalho, como você mostrou aí, para separar o joio do trigo. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não pode simplesmente negar evidências, nem negar o uso de uma terapêutica que pode ser benéfica, mas também não pode tentar banalizar isso aí. Então, o que é que eu faço na prática? Eu peço de rotina a testosterona para os pacientes, só que eu estou atento a todas aquelas questões. Eu sempre peço SHBG e eu sempre faço ao menos 2 dosagens. Eu nunca me contento com uma só, a não ser que haja realmente uma testosterona que esteja inequivocamente baixa e que tenha muito sintoma sexual, né? Que, como você colocou aí, disfunção erétil e especialmente diminuição de libido são muito sugestivos. Acho que tem um estudo, salvo engano, publicado no Mayo Clinic, que mostrou uma certa dificuldade entre essa correlação entre sintomas somáticos e níveis de testosterona. Não havia uma correlação tão linear, tão clara. Agora, disfunção erétil, já para um nível de testosterona um pouco mais baixo, diminuição da libido e, especialmente, perda de ereção matinal, salvo engano, eram os sintomas mais específicos. Eu questiono, via de regra, isso aí, oriento aos residentes a perguntarem também sobre a questão de perda de ereção matinal ou diminuição de ereção matinal espontânea. Na presença disso e com nível de testosterona, e aí vai outra discussão, né? O que é uma testosterona normal? Acho que a primeira pergunta que você pontuou talvez seja a mais importante. E só lembrando, testosterona de 750 é totalmente normal, porque tem alguns colegas e umas certas entidades que defendem que testosterona normal é acima de 750, isso é aberração, não tem nenhum fundamento científico. O Morgan Tyler, que talvez seja o cara que mais estudou isso, tem um consenso publicado, acho que em 2014 ainda, por ele, onde ele juntou o Basaria, o Ralph, todos esses caras aí, e eles chegaram ao seguinte consenso: testosterona, como você colocou, abaixo de 250 é inequivocamente baixa, maior ou igual a 400 é inequivocamente normal, óbvio, avaliando a questão da SHBG, porque lembrando que a SHBG pode flutuar muito e você pode ter distorções. Os exemplos mais gritantes, quem vê paciente com cirrose, por exemplo, tem SHBG de 300, testosterona de 1000, e os caras todos hipogonáticos e com ginecomastia, né? Então, esse é o exemplo talvez mais gritante, mas eu acho que a gente tem que fazer.
eu acho que quando tem esses níveis duvidosos de testosterona e o paciente tem sintoma, eu acho que a gente deve pensar em fazer sim, sempre ponderando a questão da fertilidade, né? Lembrando que quando a gente vai repor testosterona em alguém, a gente vai diminuir fertilidade, testosterona exógena diminui espermatogênese. E aí eu devolvo a provocação para você, já passo a bola para o Cabrini, no sentido de até que ponto usar algumas terapêuticas off-label, mas que podem funcionar, como, por exemplo, o clomifeno ou o enclomifeno, obviamente, sempre ressaltando que perder peso, dormir melhor, controlar a glicemia, tem algum efeito. O controle da glicemia melhora alguma coisa, mas é uma melhora não tão, aspas, não tão boa, mas perder peso, uma perda maior que 10%, leva a aumento significativo de testosterona. Lembrando que dormir um pouco melhor, corrigir a apneia do sono também melhora isso aí. Cabrini, eu passo a bola para você, mas eu vou pegar o rol na esquina, porque eu sou menino ruim, maloqueiro, criado aqui. Ele vai ter que me responder algumas coisas depois. Cabrini, fica à vontade. Depois eu faço a minha pergunta para ti. Pode responder o que ele te perguntou. Responda o que ele te perguntou, que depois eu vou responder o do Gustavo. Vai lá. Boa noite a todos. Obrigado, Alexandre e Léo, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer poder discutir aqui com todos e aprender essas aulas. A sua aula foi sensacional, Alexandre, parabéns. E para nós, urologistas, é sempre gratificante poder assistir essas aulas, porque a gente aprende muito com vocês, endócrinos. E aprende uma visão, além de mais completa, um pouco diferente da nossa, né? Eu acho que um ponto que nós, urologistas, temos de diferente em relação a vocês, endócrinos, na característica do paciente, que geralmente o paciente que procura a gente é um pouco diferente do que procura vocês, né? O paciente de vocês é um paciente que busca inicialmente um controle do diabetes, ou uma prevenção do diabetes, e o nosso paciente é um paciente que ele já vem com a queixa sexual, então ele já vem teoricamente um pouco mais pronto para receber, preparado para receber a testosterona e para questionar a testosterona, né? Uma coisa muito comum que a gente vê no consultório são pacientes chegando já questionando o uso da testosterona porque eles estão com uma diminuição do libido, e essa diminuição da libido eles já atribuem, o cara pode ter 20 anos ou 60, ele já atribui a parte hormonal e ele já veio para dosar o hormônio, e essa até é uma questão que a gente acaba muitas vezes contradizendo o que está nos guidelines, né, porque os pacientes vêm prontos para acolher a sua testosterona. Eu acho que esse é um papel que a gente tem na orientação deles. Muitos já trazem exame que nutrólogos já pediram, que outros colegas já pediram, e às vezes a gente acaba tomando mais tempo da consulta explicando por que aquela testosterona não vai ter um papel central no problema, né? A gente tem que lembrar que, principalmente puxando para o nosso lado de urologistas, quando a questão envolve a parte sexual é extremamente complexa. Esses pacientes, eles têm um perfil que muitas vezes traz sintomas depressivos junto, tem sintomas psicogênicos juntos, e a gente tem sempre que lembrar que essa disfunção erétil psicogênica ela pode estar associada. A gente tem que lembrar que a perda a libido é uma coisa extremamente multifatorial, né? A libido não pode ser atribuída a números, você não quantifica a sua libido pelo número da testosterona, então, dessa mesma forma, você não vai tratar a testosterona, tratar o libido simplesmente aumentando o número da testosterona. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Acho que antes de discutir qual a forma que a gente vai abordar, ou qual a opção que a gente vai abordar para aumentar o valor da testosterona, eu acho que uma questão chave, além do que vocês já destacaram, que é saber se essa testosterona realmente está baixa, que eu acho que o desafio já começa no diagnóstico, né? Pelos sintomas serem inespecíficos e pela dificuldade de se padronizar o cutoff, mas eu acho que a questão vai além, né? A questão vai que, para a gente, esse paciente está com a ânsia de resolver o problema sexual, e muitas vezes a resolução do problema sexual ela vai passar tangendo
o nível de testosterona ou vai além da reposição. Quantas vezes a gente se depara com homens com que a gente inicia uma reposição de testosterona, essa testosterona vai lá para cima e ele chega e fala, ok, meu exame está normal, mas eu continuo com as mesmas queixas sexuais. Então, eu acho que toda essa questão começa em se entender a complexidade do que é a questão sexual e tenta passar isso para ele, né? Como o Fábio falou, hoje em dia essa é uma questão que não envolve só a gente, profissionais da área da saúde, mas o paciente ele já chega calibrado de perguntas, ele chega com a lista de questionamentos e te questiona, por que você não vai pedir a testosterona, por que você não vai me dar a testosterona, por que você não vai aumentar a minha testosterona, né? Então, acho que toda essa discussão começa com essa complexidade mesmo. Maravilha, obrigado, Cabrini. Deixa eu responder aqui o que o Gustavo botou. Amigos, que a apresentação de testosterona, esses estudos levam em conta, testosterona trimestral, as testosterona de curtação, as de curtação são tão seguras quanto as de longação. Aqui são perguntas diferentes, uma coisa é eficácia, outra coisa é segurança. Então, assim, ao longo do tempo, Gustavo, os estudos de curta duração, eles permearam bastante, mas há muito tempo, os principais estudos com um destilato de testosterona e com gel de testosterona. Então, tu tem vários estudos com essas duas formulações, mas certamente o problema do estudo da Rebecca Vigan e do Finkel é que era tudo misturado, era retrospectivo, várias sociedades do mundo se posicionaram contra, mas eles foram publicados. Então, o estrago já estava feito. E eles foram importantes para gerar uma discussão para se fazer um RCT redondinho. E, na minha opinião, obviamente, com um destilato ou de gel, ésteres de curta duração, é onde eu tenho o risco da hipertestosteronemia, e esse é o risco associado, esse é o problema associado com o risco aumentado do ponto de vista cardiovascular, leia-se AVC ou infarto. Deixa eu devolver para o Cabrini, porque, na realidade, era para eu e para ele, mas o Fábio que fez a pergunta. Cabrini, vamos lá. É importante essa discussão com o grupo que a gente está aqui. Para vocês terem uma ideia, a cada 2 anos sai um número de pessoas com diabetes no mundo. E isso eu vou comentar aqui. A gente não fala mais obeso, diabético, aidético. Há uma corrente no mundo inteiro para falar pessoa com diabetes, pessoa com obesidade, pessoa com AIDS. Os adjetivos estão sendo retirados das conversas médicas, porque não cabe mais hoje em dia, por isso que vocês vão ver falando pessoas com diabetes. Então, a cada 2 anos sai esse guideline, que é da Federação Internacional de Diabetes, agora vai sair em Bangkok em dezembro, a gente não vai estar lá porque vai ser online, mas há 2 anos atrás a gente tinha 465 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Desse grupo, 50% não sabe que tem a doença. A maior parte das pessoas com diabetes são assintomáticas. A média de atraso no diagnóstico são 5 a 7 anos. A minha pergunta é, esse homem que chega com queixa de disfunção erétil faz parte da propedêutica hoje da maioria dos urologistas pedir, além da testosterona, uma glicemia de jejum, onde a relação custo-benefício de uma glicemia de jejum é extremamente alta, porque pode ser feito o diagnóstico com uma dosagem muito simples, e é um paciente que, como tu disseste, às vezes ele só foi no urologista, é o único médico que ele foi, ele não foi no cardio, ele não foi no endócrino. Tu acha, aqui é um grupo elitizado, eu sei que tu vai responder que tu pedes, mas tu acha que a gente já tem hoje um percentual grande de urologistas de olho na glicose desse paciente? Sim, mas eu acho que isso cabe cada vez mais que a gente realmente, é o nosso papel levar isso adiante. Eu acho que eu tenho em mente que a função sexual normal é um marcador de saúde. Então, o paciente eu deixo isso muito claro para os pacientes, o paciente que chega com uma queixa sexual, isso pode ser um marcador de doença. Então, cabe a nós urologistas, e você tem razão, nós urologistas temos esse papel justamente por muitas vezes sermos os primeiros médicos a serem procurados. A gente tem a obrigação de falar sobre isso, discutir sobre isso, e mais ainda, desde a década passada, quando começou-se a se discutir a associação temporal entre o aparecimento da disfunção erétil e os eventos cardiovasculares, isso justamente acontece por uma diferença de diâmetro das artérias, né? Então, a artéria cavernosa é uma artéria muito menor do que a artéria coronária, do que a artéria carótida. Então, talvez por essa questão,
o aparecimento da disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de uma doença endotelial. Então, eu acho que é de extrema importância que nós, urologistas, tenhamos essa ciência e é nosso papel orientar esse paciente a fazer uma avaliação da saúde. Eu tenho por hábito pedir exames da parte glicêmica, da parte lipídica, e direcionar esse paciente para um cuidado, assim como orientá-lo muitas vezes para uma avaliação cardiológica antes de iniciar um tratamento para disfunção erétil. Então, eu acho que a gente tem esse papel de ser, muitas vezes, a porta de entrada desse paciente para um início de um cuidado da saúde de uma maneira geral. E sem dúvida, o aparecimento da queixa sexual pode ser o primeiro marcador. É bem isso, não? Esse discurso é muito importante para a gente replicar entre os nossos pares, né? É super importante. Fábio, olha só, antes tu me botar na parede, que tu quer me botar na parede, eu vou passar a pergunta do Felipe para ti, e eu respondo, não tem problema, mas eu vou passar para ti, tá? Aqui, ó, vamos lá. Pessoa com diabetes, homem com diabetes assintomático, o que na realidade não é tão comum, né, Felipe? Um cara com diabetes sem disfunção erétil, sem queda de libido, é pouco no nosso consultório, mas tudo bem. Com testosterona persistentemente abaixo de 250, é obrigatório ser tratado com TRT, doutor Fábio Moura? Bom, vocês tinham combinado para fazer essas perguntas também para levar para as cordas, mas tudo bem, luta é luta, estamos nela. Qual é a questão? Como você já pontuou brilhantemente, primeiro, esse paciente, é improvável que ele não tenha nenhum sintoma, mas vamos assumir que esse paciente no nosso consultório, nosso ambulatório. De novo, eu pesquiso essa KBG, eu peço para repetir esse exame, mas uma vez confirmado que ele tem testosterona, tanto a total quanto a testosterona livre calculada, realmente baixa, abaixo de 50, eu trato. E aí vai entrar uma discussão polêmica, mas, bom, a gente está aqui, está na chuva para se molhar, nesse contexto de inequivocamente baixa, pensando na questão de que há uma relação entre testosterona e morbimortalidade. Vai lá, não dá para afirmar nexo causal, dá para a gente falar de associação. Sem sombra de dúvida, e até o Cabrini já citou aí também, hipogonadismo é, na pior hipótese, marcador de saúde ruim, saúde sexual. Sintomas sexuais, hipogonadismo são marcadores de que a saúde não está boa, que o endotélio está ruim. Bom, se há nexo causal ou não, de novo. Mas aquele trabalho que você mostrou do grupo da Molly Shores, e tem um trabalho parecido que é você me apresentou esse cara uma vez, o iraniano, eu acho, que trabalha em Cambridge. Me falta o nome dele agora, Muladir Ram, nome diferente, assim, um iraniano que trabalha em Cambridge. Ele também mostrou um trabalho onde ele pegou pacientes que tinham testo muito baixo, mas aí era muito baixa, 140, 150 testo total. Um grupo ele simplesmente usou como controle, um grupo ele repôs para níveis 380, 390, não foi nem para o meio da faixa, não, para o limite inferior da faixa, e houve diferença de mortalidade num período relativamente curto de tempo, menos de 3 anos. Então, de novo, é um estudo pequeno, um acorte, tem todos os vieses que vocês possam colocar. Mas nesse paciente, Felipe, eu tendo a tratar um paciente com nível intermediário, um nível, vai lá, 300 e pouco, eu acho que não, mas nesse abaixo de 50, persistente, eu tenderia a tratar sim. Bom, lembrando o seguinte, eu também estou assumindo aí que ele tem um hipogonadismo definitivo, um hipogonadismo estrutural, ou pelo menos um hipogonadismo funcional, que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quando eu tenho um hipogonadismo estrutural, é fácil. Quando tem um hipogonadismo funcional muito óbvio e o cara responde bem, e o cara, por exemplo, é elegível para cirurgia bariátrica ou qualquer coisa que equivalha, é fácil. A grande dificuldade é quando você tem um cara que tudo aponta para ele ter um hipogonadismo funcional, não tem estrutural, você não acha nada em hipófise, nada em testículo, você trata o cara, controla a glicemia,
controla os outros fatores metabólicos, ele perde peso e a testosterona continua igual, os sintomas continuam iguais. Você fica naquela de fazer um clomifeno ou um enclomifeno, mesmo sendo off-label, e o cara responde mais. E você fica se coçando até com esses trabalhos mais recentes mostrando esse possível benefício. Então, aí você está indo para a área cinza mesmo, meu amigo. Aí é área cinza, mas eu tenderia a tratar. Maravilha, maravilha. Fábio, quer complementar, Cabrini? Eu concordo com o Fábio, eu acho que essa sua última fala, essa é a área cinza, acho que é a grande verdade. Esse é o paciente que a gente mais sofre em saber se a gente está ajudando ou não, né? E acho que eu destaco aí a importância da gente conversar com o paciente. A gente discute muito isso, nós, urologistas, quando a gente vai falar sobre a TRT, no paciente, por exemplo, tratado de câncer de próstata, né, que não é a temática de hoje, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente está numa área que a gente tem uma certa segurança, mas a gente tem que jogar isso para o paciente também para compartilhar essa decisão com ele. E apesar de, como foi muito bem destacado aí pelo Alexandre, o trabalho da Vigen ser um trabalho que tem diversas críticas metodológicas, ele trouxe uma discussão e ele trouxe um sinal de alerta aí, que a gente não pode também perder a mão para o excesso, né, e achar que a gente vai estar resolvendo todos os problemas com a ideia da anti-aging therapy, né, não vamos deixar o homem envelhecer, né, vamos dar testosterona para ele que tudo vai estar resolvido. E não aumentar a mortalidade num grupo de pacientes que já tem como risco cardiovascular a principal causa de mortalidade. Então, eu acho que a gente tem que discutir muito bem isso. Tem que lembrar, por exemplo, o Fábio comentou sobre o clomifeno, esses pacientes muitas vezes fazem muita aromatização, né, quando eles têm sobrepeso, então, às vezes, com clomifeno, às vezes a gente vê pacientes aumentando a testo, mas aumentando estrógeno muito, e aí então, assim, é um paciente difícil de manejar, né, não é um paciente fácil de manejar, não, e então, acho que por se tratar de uma zona cinza, a decisão não é fácil e não vai haver consenso sobre quem dá e quem não dá, e não dá para criticar quem faz e quem não faz. É bem isso, concordo. Eu acho que só quem faz tem que ter o cuidado de não passar do ponto. Esse é o grande detalhe. E o foco não é hoje de falar de gente que vai para o lado errado, mas cada vez mais tem gente que utiliza desse artifício para dar excesso de testosterona e ter ação anabolizante, e aí é onde realmente os perigos acontecem. O Leonardo colocou que tem o ônibus azul em Sorocaba, que eles atendem homens sob livre demanda em relação à próstata e que eles pedem de rotina glicemia e testosterona total e outros exames. Bela iniciativa, Leonardo. Uma outra pergunta do iPhone, então não sei quem é. Vocês encaminham para psicoterapia? Sim, da minha prática clínica, disfunção sexual ela é tratada por nós, médicos, mas também pelo pessoal da saúde mental especializado em sexualidade humana. Acho que tu tem a mesma experiência, Cabrini, tu também tem a mesma experiência, né, Fábio? Vocês têm a mesma experiência de encaminhar? Sim, especialmente aquele paciente que tem disfunção erétil, porque mesmo quando há disfunção erétil de base orgânica, né? E lembrando isso, pacientes que têm diabetes têm maior probabilidade de ter hipogonadismo, têm a maior probabilidade de não responder de maneira adequada a um inibidor de IPDF. Então, mesmo nesse paciente, e como o Marcelo Cabrini também pontuou, esse paciente tem risco maior de ter infarto, AVC, via de regra, 2, 3 anos antes de ter o infarto, o AVC, ele começa com disfunção erétil pelaquela questão do diâmetro arterial, que, com raras e honrosas exceções, o diâmetro arterial coronário é menor do que o diâmetro arterial peniano, né? Mas vai entrar essa questão do... vai entrar, gostou, né? Vai entrar toda essa questão aí de o cara começar a ficar mais inseguro e isso tem uma repercussão. A gente é um todo, né? A gente divide para ficar didático, mas a gente é um todo. Então, via de regra, esse trabalho de uma equipe multidisciplinar faz diferença.
Leonardo, paciente com obesidade que faz cirurgia bariátrica e aumentam a testosterona. Esse efeito tem durabilidade? Tem estudos sobre isso? É uma das variáveis vistas em cirurgia bariátrica, Leonardo. A gente tem corte de quase 40 anos do pessoal da Suécia, é o SOS Study, e que eles avaliam absolutamente tudo que tu possas imaginar em termos de cirurgia bariátrica. Certamente vai levar em consideração o IMC inicial, o IMC final, o percentual de peso perdido, idade de paciente, técnica cirúrgica, que no passado se usou bastante bypass, hoje em dia o sleeve ganha força, então tudo isso é levado em consideração. Mas quando se pensa em efeito a longo prazo, sim, dependente dessa manutenção da perda de peso, mas tem que se saber que 30% dos pacientes podem ter reganho de peso. E quando a gente fala nesse reganho de peso, as variáveis que tiveram melhora, como glicemia, colesterol, triglicerídeos, hipertensão, elas podem voltar a piorar. Então, a relação ela é muito nítida, né? Perda de peso, manutenção de perda de peso, melhora de perfil metabólico e hormonal. Reganho de peso, risco de piora. Então, é dependente da perda de peso. Cabrini, voltou, fala lá. Voltando só, em relação ao uso da psicoterapia associada, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que o paciente com queixa sexual, ele é um paciente que ele tem repercussão psicológica, independente da causa psicogênica ser a primária, ou ser só uma consequência da causa orgânica. E certamente a compreensão e o tratamento vai passar por uma abordagem multidisciplinar, então eu tenho por hábito enviar esses pacientes rotineiramente para avaliação psicogênica também. Fábio, tu não querias fazer uma pergunta para mim? Qual é a pergunta que tu ia fazer, doutor Fábio Moura? Que eu fiquei curioso. Devolver a pergunta que é quando usar testosterona nesses pacientes com hipogonadismo funcional. Não só quando, porque quando é muito fácil para você, é por quanto tempo. Porque uma questão... No Brasileiro Diabetes 2019, eu tive o privilégio de participar de uma honra com o doutor Ricardo Meirelles, e a gente discutiu exatamente isso. E esse talvez foi o ponto mais polêmico da discussão, que talvez continue mais polêmico. Nesse paciente que eu sei que tem hipogonadismo funcional, mas que eu controlei a glicemia, o paciente perdeu peso, e mesmo assim ele persistiu hipogonádico, repor testosterona ou não, repor por quanto tempo, repor já pensando em depois tentar alguma estratégia de desmame, repor naquele intuito de tentar fazer o mesmo resultado daquele trabalho que você mostrou, que já é antigo, de 2009, lá do DCNM, de que poderia potencializar. Bom, eu quero a sua prática, a sua opinião sobre o que é que você faz sobre isso. Meet the professor. Essa é uma parte que, quando a gente faz guideline baseado em evidência, essa é uma pergunta que não tem resposta de RCT, de estudo observacional. Isso é muito opinião de experts, que é a base da pirâmide, né? Então, os próprios locais que tu vai ver isso, aquela publicação de Anna Walt, e que a gente está falando, inclusive, dessa zona de penumbra de 250, 450, tu não tem isso completamente definido por estudos de altíssima qualidade. Então, vai muito do que tu estás perguntando, opinião pessoal. Eu acho que metade dos meus pacientes com hipogonadismo funcional, Fábio, eles vão estar sendo tentado o estímulo com clomifeno. Tem uma corte cada vez maior, vai gerar uma publicação daqui a pouco com relação a isso, seja no hospital universitário, seja na clínica privada, ela é realmente muito grande, porque o estímulo de um paciente que a gente sabe, como eu mostrei, naquele mecanismo fisiopatológico, eu tenho que quebrar em algum lugar. Então, se eu estou jogando para cima informação via leptina, informação via resistência insulínica, claro, eu estou tratando diabetes, estou diminuindo a resistência insulínica, tudo isso, eu tenho que, de alguma maneira, quebrar. Repor sempre é o caminho, é um dos caminhos. Lembrando que, muitas vezes, a gente está falando de homem de meia idade. Eu estou falando aqui de cara, às vezes, de 40, 50 anos, que não fechou a fábrica. E aí tu mesmo levantou essa bola que, se eu der testosterona, eu vou estar influenciando negativamente na espermatogênese dele. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Vários desses estudos aí eram com homens de 50 anos de idade.
Alguém acha que tem paciente aqui com 50 anos que pode ainda querer ter filho? A resposta é sim. Os urologistas aqui dão show contando sobre isso. Então, tudo isso vai ser levado em consideração, Fábio. Nível de testosterona, nível intelectual, sintomatologia, perspectiva de prole. Então, tem que botar na balança. Eu te diria que os 2 caminhos são válidos. Quanto tempo? Vamos lá. Se eu estou repondo, eu estou admitindo que ele não vai produzir mais. Se eu estou admitindo que ele não vai produzir mais, meu tempo de utilização, eu não sei. Ele pode ser curto ou longo prazo. Existem hipogonadismos, hipogonadotróficos, idiopáticos, que são revertidos espontaneamente. Sim, tem uma publicação do New England de uns 20 anos atrás, que se tratou esses jovens de hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático e depois eles religaram. Então, mesmo no caso de eu repor testosterona nesse homem com diabetes e hipogonadismo, eu posso depois, mais para frente, tentar tirar e ver se ele religou ou fez alguma modificação. Mas, em tese, não é o que eu espero. Eu vou esperar que ele religue no cara que eu estou tentando estimular, via clomifeno. Ou que eu estimulei um pouco e o cara foi gente boa. Ele mudou o estilo de vida, está fazendo atividade física, parou de beber em excesso, está cuidando da alimentação, perdeu a barriga. Ele mira no atleta que é o Dr. Fábio Moura. O que acontece? Tem chance de funcionar e eu tirar medicamento. Então, eu acho que tem que individualizar. Por isso que isso é um paciente difícil. E aí eu assino o que o Cabrini falou antes. Não é um paciente tão fácil. Não é um paciente tão fácil de manejar. Fechado? Respondi a tua pergunta? Eu vou pegar aqui vamos lá, vai para ti, Cabrini. Olha só. Por quanto tempo podemos repor e não inibir o eixo? Tenho receio de inibir o eixo e estar iatrogenizando. O que tu acha? É o Gustavo que está fazendo o comentário, Cabrini. É uma rotina para nós mesmo, o Gustavo passa muito por isso, desse questionamento, primeiro da fertilidade, né? Acho que o desejo de paternidade talvez seja das grandes contraindicações para você iniciar uma reposição, e eu concordo com você, esses pacientes, muitas vezes jovens, eles não têm, às vezes, a decisão já tomada, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas a resposta, na verdade, não tem uma resposta única para essa pergunta do Gustavo, né? Tudo depende da forma como você vai repor. Se você optar por repor, provavelmente ele está perguntando sobre a TRT propriamente dita, né? Porque para inibir eixo, mas é difícil, né? Porque depende. Geralmente você vai inibir o eixo, e vocês melhor do que eu para explicar isso, mas depende muito de você cortar o ciclo, né? Então você vai manter a testosterona constantemente alta, você vai inibir. Tanto que agora tem o lançamento do Natesto nos Estados Unidos, que tem a ideia exatamente de você utilizar 3 vezes ao dia o puff nasal, e o marketing, né, entre aspas, dele é exatamente manter o eixo, né? A gente observa que muitas vezes o uso da testosterona gel, por ser diária, muitas vezes você suprime menos o eixo do que as testosteronas injetáveis, onde você mantém por tempo maior, mas é difícil dizer quanto tempo. Eu acho que o paciente que está iniciando uma TRT, ele tem que ser orientado a respeito desse risco, e é difícil a gente prometer resultado, né? Mais ou menos, uma vez eu falei para um paciente, essa pergunta é mais ou menos assim: quantos cigarros eu posso fumar num dia para não fazer mal? Né? Ou quantas doses de bebida eu posso beber para não... Porque é difícil, né? Quanto tempo a gente vai repor testosterona? Provavelmente a gente vai ter que individualizar essa resposta para cada um. Perfeito. Doutor Fábio Moura, vou te passar a pergunta porque eu respondi de uma certa maneira, mas quero a tua opinião. O Sérgio Anacleto pergunta: no hipogonadismo funcional, o clomifeno não seria o mais racional? Com certeza, sim. E é o que a gente tenta, pensando, obviamente, em tratamento farmacológico. Não tem um esquema posológico definido. Via de regra, a gente usa 3, 6 meses, embora eu tenho paciente usando por mais tempo. Eu sei que você tem paciente usando há mais de um ano. Então, faz sentido, mas também não esquecer. A gente está batendo muito na tecla do tratamento farmacológico, mas não esquecer que
perder 10% do peso faz muita diferença. Controlar a glicemia faz diferença. Dormir melhor faz diferença. Tem estudo mostrando até que mudar, o simples fato de mudar o padrão dietético. Se você sai de um padrão, aspas, ocidentalizado, muito rico em gordura saturada e açúcar refinado, para um padrão mais mediterrâneo e baseado em plantas, né? Vai lá, rico em proteína vegetal e muita gordura monoinsaturada, muita fibra, muita castanha, né? Muita oleaginosa, tem melhora da testosterona só pela mudança do padrão dietético. Então, a tentativa aí vai ser de intervir, de modo, digamos assim, globalmente ou sistemicamente, melhorar a dieta, melhorar a atividade física, melhorar tanto qualidade quanto quantidade, baixar peso, e aí entra o clomifeno. Só lembrar do seguinte, eu tenho 2 casos bem legais que eu passei uma certa vergonha lá no ambulatório. Chegou um paciente, IMC de 33, circunferência abdominal de 108, hipogonadismo, eu nem examinei, né? Eu digo, isso aqui é hipogonadismo funcional, e faz clomifeno. O cara fez clomifeno, voltou com 3 meses, com os mesmos sintomas, cabine, e testosterona nem chance. Aí eu, deixa eu examinar esse cara aqui. Aí fui examinar o cara, o testículo do cara era desse tamanho. Aí eu digo, puxa, não, você teve algum problema? Ele tinha caracteres sexuais secundários, ele tinha sido pai, etc. Eu digo, meu amigo, você teve algum problema? Eu falei, não, doutor, realmente eu achei algumas coisas no meu testículo, eu sofri um acidente de carro, fiquei preso nas ferragens, fui operado, fiquei não sei quanto tempo no hospital, fraturei a bacia. Ninguém perguntou, cara, pô, o cara gordinho, o cara tinha tido um trauma grande, politraumatismo, lesão testicular, o ultrassom mostrou atrofia testicular com fibrose. Isso era só um detalhe que passou batido. Da próxima vez vocês lembrem disso, né? Isso aí é para provar que o staff faz besteira também, que vocês têm que examinar os pacientes. Mas isso eu acho que é legal o que tu falou, Fábio, porque foi aquilo que a gente falou antes. É um pacote, são vários detalhes. Esse é um deles. Não tem massa produtora de testosterona que nem um cara que teve um tumor hipofisário e que não tem mais hipófise, eu não vou conseguir aumentar a LH e FSH dele. Então, se não tem central e periférico, não tem como estimular. É isso. Não, perfeito. Muito, muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. 9, 10 e 6. Vou passar para as considerações finais. Cabrini, queria que tu fizesse algumas considerações sobre o papel do urologista nesse perfil de paciente que tem diabetes, que tem hipogonadismo, como é que o urologista tem um impacto na vida dessas pessoas para ajudar eles. A gente tem um papel importante porque a gente sabe que o perfil do homem é de ir menos ao médico do que as mulheres, né? O homem tem esse hábito um pouco menor, e muitas vezes, como a gente discutiu atrás, o urologista acaba sendo a porta de entrada desse médico, desse homem. Então, acho que a gente tem um papel importante em fazer um screening desse homem, identificar os pacientes que têm algum perfil de síndrome metabólica. Eu acho que a gente tem um perfil, e a gente discutiu muito a questão do homem já diabético, já com repercussão, mas eu acho que cada vez mais a gente está trazendo essa discussão para antes, né? Um papel preventivo. A gente não pode dizer, obviamente, que a testosterona em si ela vai ser o que vai determinar a prevenção de um homem para evoluir de uma resistência à insulina para uma diabetes. Certamente ela não é a resposta-chave, mas provavelmente não há uma resposta-chave para isso, né? O que há é uma série de correções de hábitos, e muitas vezes no futuro a gente vai estar vendo talvez a testosterona ser uma dessas chaves, e você colocar esse homem num estado eugonádico, você vai estar segurando a evolução desse homem para progredir para um diabetes, né? Então, acho que a gente sabe que o homem diabético tem testosterona mais baixa, a gente sabe que a testosterona mais baixa é encontrada nos pacientes que já têm diabetes, mas eu acho que a discussão
futura vai ser, o futuro que nos espera é o que a gente pode fazer para não deixar isso acontecer. Aquele homem de 40 anos que vai no consultório, que ainda não está obeso, que ele é um pouquinho sobrepeso, que ele tem hábitos ainda ruins e que já tem exames lá, sua glicemia de 97, 99, e que você já fala, opa, esse homem aqui já precisa fazer alguma coisa, não talvez haja o que ser feito para se evitar a progressão. Acho que a ideia é essa, e o papel do urologista talvez seja em ser essa porta de entrada para direcionar para vocês e direcionar para o cardiologista e ter essa visão holística mesmo do paciente. Belas palavras, Cabrini, obrigado, que as suas palavras sejam replicadas em vários locais, porque eu acredito piamente que esse é o grande caminho. Doutor Fábio Moura, por favor. Só endossar o que o Cabrini falou, o que você falou, e parabenizar por essa iniciativa da associação, por promover esse debate, por promover essa interação. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais junto. Você compactua desse pensamento, porque a gente já conversou inúmeras vezes, e eu imagino que todos presentes também, de que 1% de diferença não pode superar os 99% de convergência que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que estar junto, tem que estar trocando, tem que estar aprendendo um com o outro, porque pilantra está cheio hoje, a medicina está complicada e se a gente não estiver junto, vai ficar pior do que já está. Mas parabéns pela iniciativa e parabéns pela condução do evento. Obrigado, Fábio, obrigado mesmo. Agradecer o suporte do Gustavo e do Felipe, que estão dando parabéns para tudo. O Gustavo está botando ali juntos, somos mais fortes, é bem isso, Gustavo. As pessoas de bem têm que estar juntos, quem faz medicina séria tem que estar junto, quem é da área da saúde e pratica a área da saúde de maneira séria tem que estar junto. Eu acho que esse é o único caminho da gente diminuir esses cenários adversos que cada vez são mais comuns, principalmente quando a gente fala de uma coisa como testosterona, que é sedutora, que as pessoas acham que é fonte da juventude, seja para homem, seja para mulher, cenário caótico, mas são reuniões como essa que faz com que a gente consiga fortalecer, trazendo ciência, trazendo informações de qualidade. Agradecer em meu nome, do nome do Leonardo, pela participação de todos nesse mais um no evento da ABENS, e fiquem atentos que os próximos serão divulgados nos grupos de WhatsApp da ABENS, e até o final do ano a gente se encontra mais vezes. Obrigado a todos e boa noite.